45 minutes. A água viva é represada pela culpa. Tradução de Ana Brum. Mensagem de 8 de dezembro de 2015. O Senhor está conosco, moradores do coração. Hoje, Ele quer abordar um assunto importante: o sentimento de culpa. A culpa que carregamos após estourarmos. Fiz há alguns meses um vídeo de meditação. Se chamava Minha Criança, Você Está Perdoada. Nesse vídeo havia uma música. E hoje, o Senhor pediu que eu a ouvisse. Venho sofrido com certas falhas e hábitos que não são apropriados para o chamado que temos em Cristo como noivas. A Pantera Negra teve sua vez novamente e eu estava ficando cansada, sem saber como eliminá-la. Percebo agora que o sentimento de culpa é uma tática do inimigo para impedir que água viva brote de nós, ou para permitir que ela seja poluída. Durante a meditação de perdão, vi como feixes escuros de pecado penetrando em águas cristalinas. Percebi que quando nossos desejos naturais estão em desacordo com a vontade do Senhor, ou quando estamos em um ponto de nossas vidas onde o nosso amor por Ele ainda não é igual ao nosso amor por nós mesmos, permitimos coisas que Ele alertou que ficaríamos melhor sem. Isso me lembrou de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Todos nós temos lutas internas e elas não são reveladas pelo Senhor enquanto não abrirmos mão do orgulho e do julgamento. Assim, quando cedemos à vontade própria, geramos um acúmulo de culpa e remorso, porque ainda não estávamos fortes o suficiente em nosso amor pelo Senhor. E não fomos capazes de negar a nós mesmos. Esse acúmulo de culpa e remorso formam uma represa. E assim como os castores que cortam árvores para reter a água, esse acúmulo forma uma barragem que impede a transição do fluxo de águas vivas dentro de nós. Jesus me acompanhou através da meditação de perdão. Ele me ungiu com um sentimento muito forte de que Ele estava me perdoando. Ele quer que eu aceite isso. Mas como posso aceitar essas coisas, sabendo que ainda não estou forte o suficiente para evitar pecados futuros? Como posso lidar com pecados repetitivos? Muitos de vocês no canal têm sido sinceros ao nos relatar acerca de suas lutas com o pecado repetitivo. Então eu sei que o Senhor usará as minhas falhas como exemplo para ajudá-los, bem como para obter uma perspectiva de como lidar com isso. Agora, eu chamo essas coisas de pecado porque o Senhor nos disse que muitas coisas nos são permitidas, mas nem todas são da perfeita vontade de Deus para nós. Eu disse: Senhor, como o Senhor poderá me perdoar quando eu continuar pecando? Eu estou tão cansada da minha natureza humana. Ele respondeu: sim, mas tudo é perdoado. Claire, você não está liberta. Você está presa à culpa. Eu quero libertá-la hoje à noite.
Mas como o Senhor pode me libertar quando me sinto como um cão que retorna ao seu próprio vômito? Mesmo o vômito pode ficar velho e muito rápido. Mas quando você não perdoa a si mesma, você fica acorrentada, amarrada e inutilizada no sentido de que o que está claro e limpo dentro de você, na verdade, está represado pelos destroços do seu pecado. Se desprenda disso. Então eu disse: Senhor, eu quero, mas não estou recebendo leituras encorajadoras do Senhor. É como se todas elas estivessem apontando para as minhas fraquezas. O Senhor poderia me dar algo para ler que me libertasse? Eu comecei a chorar. Bem, então eu abri a Bíblia nessas passagens. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias capítulo 14, versículo 4. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7. O Senhor continuou: Agora, se essas leituras não convencê-la, minha querida, nada mais a convencerá. Não se preocupe com essa tendência para o pecado. Agora, antes que vocês fiquem bravos comigo e digam que eu não estou ouvindo o Senhor em suas observações, Ele não está falando sobre ignorar o fato de que você esteja pecando. O que Ele está explicando aqui é para que vocês não se concentrem tanto no pecado, mas foquem no amor dele por vocês e também em sua promessa, pois Ele é fiel para libertar a todos da natureza pecaminosa. O Senhor disse: não se preocupe com essa tendência para o pecado, não bata a cabeça com isso, desvie a atenção dessas sugestões em sua mente, mude de assunto radicalmente. Foque em outra coisa e deixe o demônio falando sozinho, sem qualquer satisfação. O momento em que você bater a cabeça com isso, o foco se desvia de mim para o pecado, que nesse ponto está dominando você. Mantenha seus olhos em mim e saiba que eu vou terminar o que eu comecei em sua alma. Nós vamos ter vitória. Em outras palavras, preste mais atenção em mim e em minhas palavras para você, para curá-la, ao invés de pensar apenas na batalha do momento. Gostaria de fazer uma observação sobre isso. O Senhor não está dizendo para não se arrepender. Eu pressuponho que Ele esteja levando em consideração que muitos nesse canal são pessoas que realmente se arrependem, ao ponto que muitos estão constantemente se condenando por coisas que não tiveram culpa.
Então, é claro, arrependam-se. Sim, digam a ele que estão arrependidos e peçam forças para seguir em frente. Mude o foco de si mesmos e do pecado. Foquem no Senhor e no poder dele para libertá-los. O Senhor continua aqui. Faça uma oferta de jejum. Jesus, eu te ofereço esta tentação, que escolhi não seguir, por um pecador à beira do inferno que será alcançado com o seu amor e redenção. Escolho isso por amor a ti, Senhor. Sei que isso irá agradá-lo. Você ficará surpresa com a rapidez em que eles irão cessar e desistir de bater cabeça com essas tentações. Os demônios serão asfixiados por Satanás, se a alma sentir convicção por sua oração por ela. Basicamente, ele dirá: vai encontrar alguém para atormentar. Este é muito perigoso. Ou, espere um momento em que ela esteja mais fraca, então volte, e certamente ela cairá. Lembre-se que Satanás se despediu de mim dizendo que ele iria esperar por um momento mais propício. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Lucas capítulo 4, versículo 13. Experimente, verá como funciona bem. Há uma abundância de pessoas para atormentarem, aquelas que não usarão isso contra o atormentador. Estou lhe dando este conselho porque quando você peca, nós dois sofremos. Oh, Claire, eu quero muito fazer o seu coração perfeito diante de mim, mas isso não acontece da noite para o dia. Lembre-se que você deve ser um bom exemplo para os outros. E ainda assim, os seus pontos fracos, eu os uso também. A questão é que o tormento da culpa, que é deixado para trás, faz com que essas águas vivas gotejem, em vez de jorrar. Você quer que as águas da vida fluam com força total ou pinguem? Uau! Eu entendo o seu ponto, Senhor. E o Senhor disse: eu sei que você entende. Me alegro por isso. Então tente se lembrar que quando estiver na presença dessas tentações, a culpa irá bloquear o fluxo do ministério. Agora você poderia estar operando em um fluxo muito maior. Venha, vamos resolver isso juntos. E minha noiva, exatamente a mesma coisa se aplica a você. Você quer mais do Espírito? Crucifique mais a carne. Não com sua própria força, mas quando eu inspirar você a abster-se de coisas que são prejudiciais à sua caminhada. Se você for fiel em seguir minhas instruções, rapidamente você chegará ao cume e não ficará andando pelo deserto, como ocorreu com minha noiva Claire. Sim, há anos ela tem lutado, e muitos de vocês também têm lutado por anos. Todos vocês têm diferentes questões, ou ligeiramente diferentes versões delas. Estas são permitidas para seu aperfeiçoamento. Como diz Tiago, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Então, há um ponto em que o autocontrole e a autonegação devem ser exercidos. Por minha graça você subirá no trono, que tenho preparado para você no céu. Você diz, mas Senhor, eu não me importo com um trono. Ah, sim, eu compreendo.
mas você se importa com justiça e retidão, curando enfermos, alimentando e vestindo os pobres, ensinando os desinformados? Sim, claro que você se importa. Você deseja dar presentes de casamento para mim? Você deseja fazer-me mais feliz? Você vê o meu ponto? Essas ofertas vão trazê-lo para um grau maior de autoridade e que vem com o privilégio de fazer mais uma boa obra para o reino. Você não sabe que a noiva cuida do bem-estar e felicidade do noivo? Então, faça-me feliz. Jogue fora essa armadura de culpa e condenação. Deixe essas pequenas autoindulgências que o inimigo faz parecerem leves, antes de postas em prática, mas depois martelam em sua mente como um sentimento de culpa. Se afaste dessas coisas. Deixe os demônios falando sozinhos, sem resultados em sua mente. Eu amo você. Estou com você. Lembre-se, deixe esses demônios para lá. Ore pelos perdidos, jejue por sua vontade própria, por aqueles que estão à beira do inferno e não tem outra alma para orar por eles.